Começa agora na página 2, Café com a Júlia. Nesse programa, Juliana Vaz Roncalho conduz as entrevistas com espontaneidade e curiosidade genuína. Fala com a linguagem do coração para você que quer começar o dia de bem. Bom dia, ouvintes da Rádio Página 2. Bom dia para você que está conectado no www.radiopagina2.com.br. Bom dia para você que já escuta a gente através dos aplicativos TuneIn, Radiosnet e também pelo aplicativo do celular modelo Android que você baixa na Google Play. Bom dia para você que vai acompanhar a gente aqui ao vivo pelo facebook.com/radiopagina2. Você pode participar dessa live e até que enfim agora a gente está de novo com a Charumati. Bom dia, Charumati. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então a gente veio até aqui em Jaraguá, na casa dela, porque né, ela foi até a rádio e o nosso programa teve vários problemas técnicos, né, principalmente no microfone. Então a gente ficou devendo essa, né? Todo mundo estava muito curioso para conhecer a linguagem da luz. E quem assistir até o final, então, vai receber também, né, de presente essa linguagem. Então, todo mundo que está assistindo agora, né, ou que vem assistir esse vídeo depois, também vai receber essas frequências, né, assim que a gente chama. Isso. Uhum. E esse é um trabalho que a Charumati faz, ela atende presencial e à distância, né, e é um trabalho muito especial, muito diferente. E até gostaria de começar perguntando para ti, né? Como que... Eu sei que você não começou assim, né? O teu trabalho terapêutico, né? Tu quer contar um pouquinho, talvez, desse começo até chegar na linguagem da luz? Na verdade, assim, a minha história, ela começa numa família bem tradicional, seguindo os mesmos padrões, né, familiares, de trabalhar em empresa, né, trabalho corporativo e tudo mais. Assim, a gente teve assim, um processo bem difícil no começo, assim, de passar dificuldade e tudo mais, né, mas eventualmente os meus pais abriram uma pequena empresa, então a gente começou a trabalhar dentro desse movimento mais corporativo mesmo. E daí, assim, eu fui sendo meio que lapidada para eventualmente estar assumindo a empresa e futuramente, né, estudando para isso. Mas conforme eu fui me desenvolvendo, estudando e trabalhando dentro da empresa, eu comecei a perceber que tinha algo mais ali que não era exatamente aquilo que eu queria, não era aquilo que estava realmente me chamando. Então eu comecei a fazer alguns cursos, né, fiz uns cursos assim de liderança que foram muito fortes, que mexeram muito comigo, que comecei assim a perceber todo esse movimento, né, do comportamento humano, da mente humana, como o ser humano funciona, como que realmente, assim, o que faz a gente funcionar, né, integralmente, assim. E como que realmente as nossas crenças, aquilo que a gente acredita como realidade, como aquilo influencia realmente a gente e como que a gente pode mudar tudo isso. Então foi o primeiro, assim, a primeira questão que surgiu, né, onde que eu percebi, nossa, realmente eu estou muito limitada. Eu me sentia presa, eu me sentia limitada, eu sentia que eu não estava vivendo o meu potencial, né? E que eu tinha muito medo, que eu era muito insegura. Então eu estava assim bem fechada dentro de um processo assim de timidez, de vergonha, de realmente assim não ter poder nenhum para mim, né? Para criar nada, para manifestar nada. Então eu fui buscando, comecei com esses cursos mais também na linha corporativa, mas que traziam umas ferramentas muito bacanas que começaram a expandir. E aí nas conversas dentro desses grupos, a gente começava a conversar e as mulheres, ou às vezes, né, principalmente mulheres, né, traziam essa questão das terapias, né, e aí foi onde eu comecei a me interessar, assim, e fui atrás para fazer alguns processos, porque eu sabia que eu tinha que me curar, que eu tinha coisas em mim que estavam me restringindo, bloqueando, assim, muito forte. Então foi um processo de busca, assim, de uns 5, 6, quase 10 anos, assim, fazendo essa limpeza interna, porque eu sabia que eu tinha que limpar. Enquanto você estava fazendo essa limpeza, você também estava fazendo formações, assim? Sim. A primeira eu fiz já formação em coaching, porque daí eu achei, bom, beleza, eu vou fazer coaching, porque daí eu posso até implementar isso dentro da empresa, posso fazer coaching com outras pessoas fora da empresa também, então senti que era uma forma de também estar começando a ajudar outras pessoas nos seus processos, né? Mas aí eu também sentia que o coaching também estava um pouco limitado, ele também meio me superficial, limitava. Talvez, né?
Não, ele até era profundo, mas ele era um pouco mecânico para mim. Tá. Eu sentia que para mim eu precisava realmente fazer algo que fosse um pouco mais intuitivo. O coach, ele tem uma energia mais yang, uma energia masculina, então né, você tem as metas, você segue meta, planejamento, é bem aquela linha racional mesmo do masculino, né? E eu sentia assim que não era bem aí o caminho, que era importante ter essa base para o trabalho, né, a base masculina de realmente fazer, manifestar, mas faltava um outro lado, que era o lado do feminino. E aí, depois de fazer vários cursos de cura e tudo mais, eu acabei fazendo uma formação numa técnica de cura, que é a transmissão do retorno à fonte, onde eu fazia curas à distância. Comecei, então, a fazer, né, junto com o coach, fazendo curas à distância. E isso foi, assim, por uns 6 anos, fazendo curas e tendo também resultados muito legais no processo. Como é que é o nome? Transmissão do retorno à fonte. Nunca tinha ouvido falar também. Ele meio que foi criado por um português, né, que veio de Portugal e começou a lançar aqui no Brasil, criar turmas, e era um processo assim que era bastante fácil para as pessoas acessarem, ele não era tão caro, como na época outras modalidades eram muito caras para as pessoas fazerem. Então foi um processo assim que eu gostei muito, a energia era muito boa e as pessoas tinham realmente curas e experimentavam coisas bem legais. Mas aí eu também ainda sentia que não era exatamente aquilo. E aí eu comecei a ser guiada por um movimento do feminino, né, onde começou a surgir até no próprio coletivo esse movimento assim de despertar da energia feminina. E fui para esse lado, assim, comecei participando de alguns círculos, a gente começou a fazer círculos aqui em casa, reuni mulheres aqui, né, no começo com uma facilitadora que começou a ajudar a gente, né, a despertar esse potencial do feminino. E depois eu mesma comecei a conduzir, daí fui fazendo os processos. E nesse processo todo eu fui também trabalhando a minha própria energia e comecei a me alinhar com esse potencial do feminino, né? E era um trabalho meio xamânico, assim? Sim, tinha energias bastante xamânicas, bastante de intuição, de criatividade, de movimento, a gente fazia arte, a gente dançava, então toda aquela parte que é leve, fluida do feminino começou assim a vir brotar com muita força, né? Então depois, quando eu finalizei o processo com o feminino, que também chegou num ponto assim que, ok, aqui você já chegou até onde você tinha que chegar, agora é outro estágio. Só que geralmente assim, você não sabe o que vai acontecer depois, né? Eu tinha encerrado o processo com o feminino, mas eu estava assim triste, eu estava num processo de luto, porque eu tinha acabado, assim, eu sentia que já tinha encerrado, mas eu não tinha outra perspectiva. Tá, e agora? Né? Eu não estou mais a fim de fazer cura à distância, agora não tem mais o feminino, e aí? O que eu vou fazer? Sim. E aí, eventualmente, eu comecei a assistir alguns vídeos, né? Eu sempre estava buscando mais informação e tentando, né, achar alguma coisa que me chamasse a atenção, né? E acabei topando com um vídeo onde a mulher, ela falava a linguagem da luz, né? Começou a falar a linguagem da luz. E foi assim que nem virar uma chave dentro de mim, assim, sabe? Foi muito instantâneo. E foi uma verdade que surgiu no meu coração, porque foi assim uma... Sentiu o teu cardíaco mais forte, assim? Tem gente que sente o coração disparar, né? Quando a coisa chama. Eu assim, senti uma alegria, uma alegria, assim, porque eu falei, gente, eu consigo fazer isso, eu sei fazer isso, eu lembro, sabe? Mas é uma coisa assim que não era mental, era um sentir do coração, era como se a minha alma estivesse pulando dentro de mim. Que legal. E tipo assim, é isso mesmo, sabe? Uma coisa assim, uma alegria muito profunda. E assim que eu desliguei o vídeo, eu já comecei a falar. Comecei a falar. Aí eu acordava falando, dormia falando. Acordava falando, dormia falando. Porque era como se a minha alma estivesse se expressando. Assim, né? Então foi mais ou menos um mês onde eu fiquei falando. Eu ia caminhar na natureza, atrás da minha casa, pé na grama, e eu ficava canalizando e trazendo essa energia. Eu não sabia o que estava acontecendo, assim, eu não conseguia traduzir, né? Mas eu me sentia muito bem, eu me sentia leve, eu me sentia assim como se realmente eu tivesse descarregando um monte de coisa, limpando um monte de coisa, sabe? Era uma vibração que tomava todo o meu corpo, assim, eu me sentia vibrar, as minhas mãos vibravam, o meu laringe eu sentia trabalhar muito forte. E assim, parecia até às vezes que eu ia ficar gripada, que dava nem aquela sensação na garganta. Não era? E não era, eu chegava de noite e tinha passado, já estava assim, bem legal. E aí foi assim, foi a minha própria ativação. Eu fui me ativando, né? Fui trabalhando essa energia. Você tinha vontade só de ficar assim perto da natureza, falando essa Sim, era onde eu mais assim
Porque aí assim eu pegava bem essa energia da terra, eu sentia a energia da terra e eu tinha muita validação. Assim que eu começava, já começava a aparecer borboleta em volta, passarinho em volta, o meu cachorro vinha, deitava no meu pé, então assim, eu tinha uma validação né, de todo o ambiente, assim. E aí comecei assim, e aí já no segundo mês, como eu faço lives, às vezes faço vídeos no meu canal do YouTube, eu resolvi fazer o primeiro vídeo falando das energias do mês, né? E no final eu fiz uma linguagem da luz, e foi bem espontâneo, assim, eu falei, eu não sei o que vai acontecer, porque todo mundo vai dar risada, dizer que essa mulher ficou louca, né? Mas você não estava muito preocupada, né? Não, assim, eu não Você não estava com vergonha, né? Não, nenhuma, assim. Como eu falei, assim, pra mim era uma coisa tão natural. E tu mostrou isso pro teu marido, assim, pra tua família também? Só pro meu marido, né? Porque ele me ouvia falar, né? Então eu tava ali dentro de casa lavando louça, falando, então, tipo, mas pra ele também é super natural, assim, né? E eu acho que para todo mundo que ouve, existe uma ressonância, porque a pessoa lembra, a alma da pessoa lembra. Existe um aspecto nosso que vai para essa linguagem, entende? Que se conecta. Então eu nunca tive nenhum problema com alguém achando aquilo muito estranho, né? As pessoas acham diferente, mas elas sentem a energia. Então eu comecei a fazer os vídeos, né, botei os vídeos e assim, os relatos eram muito bacanas, as pessoas me relatavam que elas estavam sentindo enquanto elas estavam ouvindo. Essas primeiras pessoas falaram, assim, essas do vídeo, assim, a maioria falava, nossa, que coisa mais forte, que coisa poderosa, meu corpo tá vibrando, nossa, eu senti muito calor, eu senti muito frio, né, eu senti meu corpo tremendo, eu senti assim, né, meu chakra da coroa abrindo, meu coração abrindo. Então as pessoas tinham reações físicas muito fortes, assim, elas realmente conseguiam perceber. E mesmo pessoas que geralmente tinham uma dificuldade muito grande em sentir energia, né? E elas relatavam assim, nossa, mas isso foi muito forte. Que incrível, né? Porque até, eu quero agradecer muito a Bel, né? A Bel que indicou você. A Bel é uma querida. E ela também me mandou um áudio, assim, que você mandou pra ela, assim, só pra, né? Ela mandou um vídeo também. E ela falou assim, primeiro vídeo que eu vi, o meu umbilical pulou pra fora. Falou assim, sim. Que foi muito forte, né? E a gente começou a ver um em casa também, o meu marido e eu, e a gente também se sentiu bem tocado, bem mexido, assim, né? Era um outro vídeo, mas como que pode, né? Alguém fazendo um vídeo e mexendo, né, dentro da gente, né? E até assim, essa antes linguagem é muito forte. Aí eu tive a confirmação, uns 2 meses depois, que eu tinha que usar esse processo nas curas. Então eu tinha que levar a linguagem da luz. 2 meses? Foram uns entre 2 e 3 meses, depois que eu já estava falando e tudo mais. Tu recebeu uma vídeos. Mensagem ou... Foi uma intuição do meu eu maior, assim, de não, você, né, tá na hora de levar esse processo adiante, assim. E aí, tipo, eu pensei assim, não, eu preciso testar melhor, né, porque assim, as pessoas têm resultados e tudo mais, né. Então eu peguei, se não me engano, na época foram 3 mulheres que eu mandei mensagem, que elas estavam passando pelos processos dela e do feminino, né? Eu pensei, eu quero direcionar uma linguagem para a cura do feminino, para ver assim qual é o resultado quando eu canalizo com intenção o que acontece. E aí eu gravei áudios para umas 3 pessoas diferentes, assim, para ver qual era o relato, que elas sentiam e tudo mais. Áudios diferentes. Gravei o áudio, mandei para essas pessoas para entender melhor como é que a energia estava funcionando e se estava dando resultado de cura mesmo, né? E aí um dos relatos assim foi muito forte, porque ela ouviu o áudio durante assim, uns 15 dias seguidos e ela tinha problemas assim com cólicas, ela tinha problemas também com o próprio feminino dela, de não se sentir bonita, de ter, né, questões assim que ela estava trabalhando dentro dela. Sim, autoestima. Autoestima, ela também não estava solteira na época, então estava de repente buscando uma pessoa para ficar com ela, aquela coisa, né? Tava ainda num processo assim de despertar e de cura bem forte. E aí eu mandei um vídeo para ela. Depois, acho que mais ou menos um mês, ela me mandou mensagem que ela estava assim, ela se sentia outra mulher. Nossa. Ela estava se sentindo bem, ela estava se sentindo linda, ela estava sentindo o corpo dela de uma forma diferente, ela estava namorando. Que legal. Tava super feliz. E mês depois? Mais ou menos um mês depois. E depois, mais uns 2 ou 3 meses, se eu não me engano, um pouco mais, eu não consigo me recordar agora, ela mandou mensagem, assim, super emocionada, agradecendo, né, o áudio, porque ela estava grávida. E a chance dela engravidar, o médico disse que era muito pequena. Olha só. Então ela desbloqueou totalmente, assim, ela estava muito bem. E as outras, a mesma coisa, assim, todas sentindo energias bem fortes sendo trabalhado no seu sistema, sentindo assim a parte do feminino
mulheres que tinham muitas dores de cólica, endometriose e tudo mais, assim, não ter sintoma, né? Uma delas falou assim, nossa, a minha menstruação desceu e eu não senti absolutamente nada. Eu até estranhei, porque falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou sentindo nada. Então, assim, comecei a ter... Funcionou, né? Eu falei, não, então funciona, né? Tá, legal. E aí foi onde eu comecei a utilizar, né, a linguagem da luz como uma forma de terapia e estudar um pouco mais sobre o que era isso, porque lá fora, nos Estados Unidos, já existe bastante gente que fala. A gente conhece aqui no Brasil, algumas pessoas, elas acessam essas linguagens, principalmente assim, no centro espírita, nas igrejas, né, onde elas comungam, estão num estado de graça, estado elevado, então elas acessam essas linguagens. Algumas pessoas acabam acessando linguagens antigas, né, como o próprio sumério, aramaico, Sim, hebraico. Eu te falei, né, que o que eu vi semelhante era um vídeo, assim, de pessoas, assim, uma igreja evangélica, um retiro, alguma coisa assim, e as pessoas acessando essas linguagens, né? Isso. Essas línguas antigas, assim, né? Isso também é uma linguagem da luz. Essas linguagens antigas, elas são linguagens, assim, que são mais puras. Então, elas não foram, assim, ainda tão manipuladas, né? Elas mantêm uma energia e uma frequência mais pura. A linguagem que a gente construiu até então, a nossa linguagem tradicional, ela é totalmente mental e é uma linguagem que ela pode ser usada para manipulação, né? Então, se você, por exemplo, falar da palavra poder para uma pessoa poder pode significar uma coisa muito boa, mas para outra pode ser uma coisa muito ruim, né? Dependendo das crenças, do que ela realmente tem dentro do sistema dela. Então, a linguagem da luz, ela é uma linguagem que ela é da fonte primordial, são os sons da fonte, e ela nasce do coração, ela não nasce da mente, né? Então, a linguagem da luz que eu falo, ela não é um aramaico, ela não é um sumério, ela é uma linguagem que é composta, ela parece uma linguagem, né? Mas ela é composta de vibrações, tons, sons, que são capazes de influenciar a vibração da outra pessoa, que vão direto na essência daquilo que precisa ser tratado. Então, a gente não tem barreira mental contra esse processo de cura, né? Porque é como você ouvir uma música muito gostosa e você sente seu corpo se abrindo, você sente seu corpo se arrepiando, você sente aquela energia gostosa do som da música, né? É esse som, assim. A linguagem da luz tem esse efeito, assim, ela vai abrindo você a partir do coração, a partir da essência. Então, durante a linguagem da luz, você não impõe nada para a pessoa, você não está tentando... como se fosse numa linguagem tradicional, que você entendesse, eu não preciso ficar convencendo, eu não preciso te provar nada, eu não preciso trazer mais crenças para sua mente, né? A gente não vai na mente, a gente vai no coração. Até quando você fez lá na rádio, né, uma linguagem da luz, você, no final, você parece que fez um som daquelas... Como é que a gente chama? Tigelas de tigela cristal. de cristal, assim, tava super limpo o som, muito exato, assim, a nota muito... Eu fiquei bem impressionada, assim, porque também era um som que limpava, eu sentia que estava limpando a energia, porque a energia ficou muito leve na hora, assim, porque, assim, quem faz cura energética, por exemplo, reiki, né, ou qualquer outra forma de cura energética, a gente usa as mãos, né? Então, a gente sabe que sai a energia das mãos e essa energia vai fazendo o trabalho. A linguagem da luz, no caso, quando ela é falada, eu uso um instrumento que é a voz, que é um instrumento, né? Então, o nosso laríngeo é um canal de cura. Se você usar ele com intenção, você pode utilizar a voz como um canal de cura, assim como você usa as mãos, né? E até a própria linguagem da luz, ela pode ser falada, ela pode ser através de movimentos de mãos, né? Que eu faço muito. Você faz bastante, né? Movimento do corpo, eu já vi pessoas que dançam, fazendo o processo de limpeza com o corpo, e também através de escrita, ou desenho, ou pintura, né? Então, eu vejo assim, a linguagem da luz, ela é qualquer forma de expressão que nasce do coração. Então, é do coração que, eventualmente, você sente aquela energia e alguma coisa você até consegue traduzir, mas ela não é feita para traduzir. Não é feita para ela traduzir. Não é feita para ser traduzida pela mente, ela é feita para ser sentida. E eu acho que a sensação é que a gente não... A gente primeiro acha assim, não, isso não é uma coisa que a gente escuta todos os dias, né? A gente fica um pouco intrigada no mental, mas depois ela realmente não passa mais pelo mental, né? Não, depois que a mente se acostuma, ela relaxa e você só curte o processo. Porque realmente é só o sentir mesmo que vai te trazer. E também eu sempre evito assim, de fazer muita tradução da energia, porque justamente a gente está... como é que eu posso explicar?
a gente está trabalhando com energias que cada pessoa pode estar recebendo de uma forma diferente. Então, como a linguagem da luz ela é muito expansiva, é como se você entregasse uma biblioteca inteira de informação codificada, cada pessoa, cada eu maior de cada pessoa vai estar recebendo frequências específicas para si. Então, talvez uma pessoa, quando vai ouvir a linguagem da luz, vai sentir o laríngeo, outra vai sentir o cardíaco, outra vai sentir o chakra básico. Então, assim, cada uma pode estar acessando um aspecto diferente da linguagem. Então, se eu traduzo a partir do que eu estou percebendo, talvez eu limito a percepção da outra pessoa. Verdade. Né? Então, geralmente, assim, eu até consigo, às vezes, identifico o tom da linguagem, para onde ela está indo, se ela é uma linguagem de limpeza, se ela é uma linguagem de ativação, de cura, alguma coisa assim. Você já sente? Eu já sinto, mas eu prefiro deixar a pessoa mesmo sentir todo o processo, né? Que pode ser diferente para cada um. Pode ser diferente para cada um. Né? O ideal é que a pessoa realmente traga a sua atenção para o sentir. Eu percebi que esse processo da linguagem da luz, comigo, mas também coletivamente que está acontecendo, porque cada vez mais pessoas vão ser ativadas e vão estar falando eventualmente essa linguagem, ela está vindo justamente para conectar as pessoas com o seu coração. Porque a maioria das pessoas passou muito tempo da sua vida fechado e só na mente. Então agora a gente está já, o coletivo humano já está preparado para começar a viver com base no seu próprio coração, nessa energia do amor. Isso se fala muito, né? Que a gente está nessa época de viver esse chakra cardíaco, né? Que ele tem que expandir agora, assim, né? Porque é a nossa central de controle. É aqui que está a nossa central de comando para todo o resto. Então, se eu estou com o meu coração aberto, se eu estou com o meu coração alinhado, harmonizado, e eu consigo sentir, né? Isso é possível quando a gente trabalha também essa questão da energia feminina dentro da gente. Então, tanto homens quanto mulheres, existe essa necessidade de uma harmonização entre feminino e masculino. E aí, naturalmente, essas linguagens, elas nascem. Eu já tive até pessoas fazendo sessões comigo que já começaram a falar espontaneamente depois a linguagem da luz. Pois é, porque dá uma vontade de falar, assim, de imitar. Porque assim, é natural, é algo inato de todo ser humano. Não é algo assim só para pessoas especiais, iluminadas, não. Qualquer pessoa, em qualquer situação, de qualquer forma, pode acessar a linguagem da luz. Para algumas vai ser através do som, para outras vai ser através de mudras e movimentos, outras escrita, desenho, pintura, arte. Mas qualquer pessoa pode acessar porque é inato da alma, é inato da essência mesmo. Quando você acessou isso, você sentiu, isso é para mim, e esse é meu trabalho? Sim, sim. E foi muito legal porque eu sempre tive essa sensação de que existia algo que eu tinha que dar à luz, que era algo meu, né? Era algo que viesse de mim, e não que viesse assim de fora, ou seja, do mestre, assim. De mestres ou cursos, né? Porque assim, né, como a gente até estava comentando, quando a gente entra para esse movimento para ser terapeuta, para se conhecer, a gente investe horrores, né? A gente vai fazendo curso atrás de curso, e a gente nunca se sente pronto, a gente nunca sente que a gente está... E você vai somando e acrescentando coisas. E aí, teve um vídeo que eu assisti da Christy Marie Sheldon, uma americana que também é terapeuta, e ela falou no vídeo dela, assim, que ela chegou no momento onde ela perguntou pro eu maior dela, né? O que seria necessário para eu ser paga para ser quem eu sou? Para ser eu mesma, para ser eu. Eu falei, gente, tem um poder muito grande nisso, né? Porque realmente a gente acha que a gente só é essa personalidade, que a gente só é esse ser aqui, mas a gente não é só isso aqui. A gente é um ser multidimensional, então o nosso campo energético, a nossa alma, a nossa essência, todos os aspectos do nosso ser, em todas as dimensões, tem dons e habilidades, tem capacidades, né, que estão inerentes ali, que estão ali para a gente acessar e buscar e trazer, traduzir isso para a matéria, para a vida física. Então, nesse momento também virou uma chave de pensei, cara, tá dentro de mim o que eu preciso, né? E aí eu comecei a perceber assim que muitas das pessoas que trouxeram muitas coisas boas para minha vida, elas trouxeram coisas de uma forma muito natural, que não vinha de um curso, que não vinha necessariamente de um monte de formação, não que não seja bom ou importante a formação, mas foram coisas simples, mas eram coisas da alma da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa me ofereceu um chá maravilhoso que só ela sabe fazer, uma comidinha que só aquela pessoa faz, uma conversa com alguém que muda a sua vida de forma muito natural. Então eu percebi assim, nossa, como que a gente, né, às vezes fica se iludindo, achando que a gente só vai ser bom o suficiente quando a gente tiver um monte de diploma na parede. Verdade. E a gente esquece de olhar o tamanho do tesouro que a gente tem dentro, né, e como que a gente pode estar agora acessando e utilizando isso.
Então eu percebi que na linguagem da luz esse propósito ele já vai nascendo naturalmente, de trazer a pessoa de volta para o seu estado de poder, né? Onde é que ela começa aos poucos a acessar a sua própria natureza infinita, ilimitada, os seus poderes, habilidades e traduzir isso na vida dela. Né? Em conjunto com tudo que ela aprendeu, com tudo que, né? Porque tudo vai agregar, mas sem que ela tenha que usar aquela muleta, né, de fora, que ela sinta esse poder interno. De dentro. Que interessante, né? Da outra vez a gente tirou uma carta, né? A gente poderia tirar uma carta também para... Porque a Charumati, ela trabalha com oráculos, né? Então, depois a gente vai passar os contatos, quem quiser, né, saber um pouco mais do trabalho dela, o canal no YouTube também. Você tem um site, né, uma página na internet também, onde a pessoa pode encomendar também áudios, né? E curas, né? Sessões de cura, né? Então, mas assim, tem uma parte do seu trabalho que eu acho bem interessante, que você faz uma previsão do mês, assim, que energia, né, que está vindo nesse mês, e aí tem uma coleção de oráculos, né? Sim, eu tenho vários oráculos, porque eu gosto muito, eles são, assim, também canais de conexão com o divino, né, com a nossa intuição. Sim. E sempre quando eu estou trabalhando com as energias do coletivo, eu tiro uma cartinha para perceber, assim, o que realmente está sendo trabalhado naquele momento, né? Então, para hoje, assim como para todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, que vão assistir futuramente, todos estão recebendo essa energia. A gente se conecta quanticamente, então não existe limite de tempo e espaço. Né? A gente já está num nível multidimensional. Então, assim, eu vou tirar uma cartinha para a gente definir, assim, qual é a energia ou qual é a mensagem para esse grupo específico que está assistindo, né, o vídeo. E também uma cartinha dos arquétipos que eu tenho, que é do meu oráculo dos Guardiões da Luz, que são vários arquétipos. E esse oráculo eu uso nas sessões, porque daí quando a pessoa vem com as suas questões, né, para fazer o seu trabalho, eu geralmente tiro 3 cartas para ver quais são os arquétipos que vêm auxiliar a pessoa, né, o que ela realmente precisa naquele momento. Sim. Então, assim, sempre é fantástico, porque sai exatamente aquilo que a pessoa precisa. Então eu vou começar tirando uma cartinha do oráculo das dimensões mágicas. Esse oráculo ele foi produzido pela Light Star, que é uma americana que trabalha com linguagem da luz, é uma terapeuta também, e ela faz assim artes lindas, ela que criou e desenhou cada cartinha, e cada cartinha já é codificada também com luz, né, com códigos e informações da fonte, então traz mensagens assim super poderosas. Então eu vou só dar uma embaralhadinha, me conectar com o grupo para ver qual é a energia agora que a gente está precisando, qual é a mensagem que a gente está precisando. Deixa eu tirar assim. Legal. Então saiu a carta da sabedoria. Sabedoria, que trata de dons psíquicos, intuição e verdade. Ela é uma carta bem bonita, ela tem a fada, a lua, é uma carta bem elemental, assim, bem dos elementais mesmo. Sabedoria é intuição e verdade. Intuição e verdade. Olha que linda, não sei se dá para ver. É uma cartinha que ela justamente está trazendo essa ativação, talvez, da intuição. Né? Para que as pessoas comecem a confiar mais na sua intuição, confiar na sabedoria interior que elas carregam. Né? Como eu estava falando, todo mundo tem uma sabedoria inata da sua alma, da sua história, né? E aí agora a gente está tendo a oportunidade de acessar tudo isso. No passado era muito mais difícil da gente desbloquear a nossa intuição, as nossas habilidades, os nossos dons. Era tudo muito mecânico, a energia era muito pesada. Agora não, agora a gente tem uma fluidez maior, e se a gente se aquietar e for para dentro, né, fazer aquele, nem que seja 1 minuto por dia de parar, respirar e ir para o coração, você vai começar a receber, porque essas energias de intuição e de sabedoria, elas estão realmente bem fortes. Você sente que é diferente, assim, que a gente está numa época diferente, que as energias estão ficando mais leves, a gente está conseguindo acessar mais informação do que antes, assim, o campo no nível tá bem espiritual, mais aberto, assim, Eu sinto que o campo está bem mais aberto, porque até no passado, assim, a gente estava ainda dentro de um programa muito forte de sofrimento, de passar por dificuldade, de realmente ter que se manter preso a crenças, e eu vejo assim que o campo em si está aberto, é como se realmente alguém tivesse desbloqueado alguma coisa, né, no campo coletivo, que está permitindo que as pessoas agora acessem, né, a sua
própria verdade, sua própria sabedoria e consigam ouvir isso. É claro que a gente está num processo de limpeza muito forte. Então a gente vai ver naturalmente no coletivo muita coisa se desenrolando, dos dramas ainda das velhas histórias. Sim. Porque elas são necessárias para justamente que todo mundo desperte, para as pessoas verem o que foi feito durante todo esse período em que a gente estava dormindo, né? Nesse período onde a gente estava ali vivendo aquela experiência do esquecimento e da separação. Então agora, conforme a gente vai se movendo coletivamente em direção ao estado de unidade, ou seja, de ser em conexão com o todo, é natural que a gente tenha que enxergar as coisas que ficaram embaixo do tapete, tudo aquilo que, né, se manifestou de uma forma negativa no mundo, né? A gente ainda vai ver, né, muita coisa. Isso. Então, assim, mas você acha que já melhorou muito? Muito, muito. Eu vejo, de quanto assim, tempo pra cá, assim? Olha, faz uns 3 anos que deu uma guinada, assim, que eu senti mais forte. Uma guinada na energia, assim. De uns 3 anos pra cá, a coisa começou a melhorar, a amplificar. Até porque a gente também está tendo, assim, muitas crianças que estão nascendo, né? Essas crianças de agora, assim, já vêm com uma codificação muito mais expandida, já vêm com um propósito muito mais claro. Então a gente vai perceber que até para as coisas que a gente não vê solução agora, essas crianças elas vão trazer a solução. Elas já têm dentro delas o inato que vai conseguir resolver muita coisa, que vai conseguir manifestar aqui na realidade muita coisa que ficou escondida da gente. Olha só. Né? Então, assim, eu percebo que a gente está no movimento, né? Enquanto a gente vai limpando de um lado, a gente vai se desenvolvendo do outro, né? A ideia é manter o foco no propósito, né? Sim. E o desafio é realmente não cair na negatividade, no drama, na história, porque sempre vai ter histórias que vão ficar tentando te puxar de volta para baixo, para você ficar ali se distraindo, né, com tudo que está acontecendo, se consumindo né? naquela energia. Então eu sempre digo assim, alimente aquilo que você quer criar, né? Alimente o bom, alimente aquilo que, tipo, saiba, tenha consciência, né, do todo, mas não dê a sua energia para aquilo que não merece sua energia, Sim. né? Essa carta, então, tu recomendarias as pessoas acessarem mais o seu silêncio interior, alguma coisa assim? Isso, ela está pedindo para cada um realmente começar a buscar essa sabedoria interna, né? Confiar na intuição, porque eu sei que é difícil. Muitas pessoas, elas vêm às vezes pedindo isso, né? Nossa, eu quero ter mais intuição, mas a intuição é uma prática. Porque a gente tem a intuição, a gente ouve, mas nem sempre a gente segue, né? É como se você às vezes você está andando de carro, a tua intuição diz, mas vai por aqui. Não, por ali não. Aí você segue. Aí lá na frente você pega a fila, movimento. Devia ter ido, mas não foi. Então aí a gente é super intuitivo, a gente tem intuição. Mas será que a gente segue? Será que a gente está ouvindo, né, esse chamado? Será que a gente não tem muito ruído e distração? Ou às vezes a pessoa está tão na mente, tão no racional e no controle, que ela não consegue se deixar guiar pela intuição, pela sua sabedoria inata. Porque a sabedoria inata, ela não tem um caminho linear. Ela vai te levar por curvas. Aí você diz, mas por que eu estou fazendo isso? Mas por que isso está acontecendo? E a mente, ela quer saber, mas a intuição, ela não interessa você saber. Interessa que você siga. Que você vai chegar onde você tem que chegar, entende? Então... E essa outra carta é do Keepers of the Light. Esse daqui são os arquétipos. Então a gente tem seres galácticos, tem deusas... A gente tem os seres angélicos, né, angelicais, celestiais. Então tem várias, desde os hindus, chineses, tem um monte de seres iluminados aqui, né, que trazem energias bem específicas, bem pontuais. Então para esse grupo, vou também dar uma embaralhadinha. Vamos ver quem vem pra gente hoje. Eu já tenho uma aqui. Olha! Que bom! Combinou, né, com o fundo aqui. Olha só, então, aí veio o Ganesha. O Ganesha, ele traz abundância infinita e ele é o removedor de obstáculos. Então ele traz suporte espiritual e ele eleva as nossas conexões com nossa parte divina, né, com os nossos aspectos aí mais elevados. Então é uma cartinha, olha só, da perfeita, abundância, ó. Perfeita pra gente, né? Quem precisa, então, que sejam removidos obstáculos, né? Não pega? Ele ajuda. Não consegue mostrar? Então tá, mas é o Ganesha, né? É o elefante. O que tu fala dessa carta? Essa carta aqui eu gosto muito quando ela sai nas linguagens, porque Ganesha traz uma energia, assim, ele limpa obstáculos, mas ele faz dançando. Então sempre quando eu tô canalizando a energia dele, eu vejo esse arquétipo dançando
e limpando os caminhos. Mas rindo, assim, às vezes até é engraçado fazer a linguagem da luz dele, porque é difícil não rir. É mesmo? Ele traz uma energia assim de alegria mesmo. Então, eu acho muito legal essa questão, porque às vezes a gente acha que a gente tem que resolver os nossos problemas e que isso tem que ser difícil, tem que ser pesado, E ele não, ele mostra que você pode fazer dançando, que você pode simplesmente se divertir resolvendo qualquer coisa que você tem que resolver, né? E ao mesmo tempo, com esse estado de diversão, de alegria, você começa a criar abundância, né? Que está dentro de você, né? Você tem uma abundância infinita de alegria, de amor, de leveza, de felicidade dentro, né? E ele vem e ajuda você a desbloquear esse potencial. Então ele ajuda a limpar os seus obstáculos e traz ainda essa mensagem assim de que é possível remover os obstáculos do seu caminho com alegria, com leveza, né? Inclusive agradecendo, boa, né? Agradecendo as limitações do passado, que talvez em algum momento foram importantes, agradecendo tudo que passou, perdoando, deixando ir, mas fazendo com leveza, com alegria. Então são arquétipos bem legais assim para nossa para hoje, grupo, né? Para esse dia, né? De hoje. E eu queria perguntar para ti assim, ó, você tem contato também com seres angelicais, né? Você recebe eles na linguagem da luz? Sim. E elementais da natureza também, né? Geralmente a linguagem da luz ela é canalizada, né? No meu caso são elementais, então pode ser fadas, tu sente quando tá vindo uma linguagem, sim. Tu sente que agora é uma fada? Isso, eu sinto pela frequência, pela frequência. É mesmo? E pela onde que sensação, tu sente, assim? É no cardíaco, já de cara no cardíaco, assim. E aí tem a linguagem de Gaia, que é uma linguagem xamânica, que pega daí povos ancestrais, povos nativos, que às vezes vêm para ajudar também na cura da ancestralidade, raízes, coisas mais pesadas, né? Tem os dragões da terra também, que ajudam muito com o fogo sagrado, limpando. É uma limpeza. É uma limpeza bem forte. É limpeza. E aí tem a linguagem angelical, que aí vem, os arcanjos geralmente vêm facilitar algum processo para ativar esse DNA angelical dentro das pessoas, ativar essa memória, né, do seu poder também, da sua... Porque a linguagem celestial ela é muito gostosa, ela te envolve, ela traz uma paz e uma calma assim, que é impressionante. Assim. Então coloca a pessoa imediatamente num estado mais elevado, né, mais expandido. E aí tem também a linguagem galáctica, que é onde entra a ativação do seu DNA galáctico, ou seja, se você tem de repente aí memórias ou você tem conexões com seres galácticos, né? Então de outras dimensões, de outros planetas, de outras galáxias, que muitas vezes eu sempre digo que o nosso DNA é uma salada cósmica. No nosso DNA a gente possui muito DNA de muitas raças diferentes. Mas a gente não acessou tudo isso ainda e à medida que a gente vai ativando esse DNA, essa genética, a gente vai ativando aspectos nossos, né, do nosso ser cósmico, galáctico, né? Porque hoje a gente é humano aqui, nós estamos humanos, mas nós não somos humanos, né? Tipo, se você olhar pelo contexto já geral... Já teve uma mistura, então, assim? Já aqui a Terra teve muita mistura, teve muito trabalho no nosso DNA mesmo, assim, ao longo de muitas eras, né? Então já existem muitas raças, muitas diferentes raças, tanto intraterrenas quanto extraterrestres, que já se envolveram aqui na Terra, que deixaram seu DNA, que fizeram também suas próprias experiências aqui, né? Desde a época de Lemúria, Atlântida. Então a gente carrega esses potenciais no nosso DNA. Então vem a ativação galáctica, ela vem para justamente fazer esses alinhamentos, ajustes, para a pessoa também começar a ter essa memória, essa lembrança de si mesma enquanto um ser universal, não só um ser físico aqui, mas todo o seu ser, né? E, então, assim, são linguagens que elas são Mas você sente quando é um anjo, sim. quando dá para sentir o elas elemental? São diferentes, elas vêm com geralmente a xamânica, ela é mais indígena, então já dá para perceber que é uma linguagem um pouco mais forte, né, mais de terra mesmo, índio, assim, né? Qual delas, assim, que tu acha muito forte, assim, que é forte para ti mesmo fazer, assim? Geralmente quando pega os povos nativos para limpeza, é forte. Eu sinto que pega bem pesado, assim, forte. Às vezes Arcanjo Miguel, se ele vem para limpeza, tem bastante também ligação, é forte. né, com o Arcanjo Miguel, né? Eu gosto muito da energia dele, assim, ele é um dos companheiros de jornada, assim. E
Eu acho que também a linguagem do akasha também mexe bastante quando a gente faz a limpeza do registro akáshico, para justamente limpar essas velhas histórias, repetições, traumas do passado, para eles não se repetirem. Toda pessoa tem seu registro? Sim, todos temos registros, né? Só que a gente está num ponto agora onde que a gente está limpando o nosso akasha para começar a reescrever o novo, a partir do nosso poder. Porque até então a gente estava só repetindo, era como se você tivesse várias histórias se repetindo, repetindo e não tinha uma criação, não tinha uma real criação do ser. E agora não, agora as pessoas estão indo para um estado assim, de começar a entrar num estado de empoderamento, de perceber a sua natureza criadora como fonte manifesta. Então se eu sou a fonte manifesta, o que eu posso experimentar e criar? Eu não dependo mais de alguém para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ter mais alguém que me diga, né, exatamente o passo a passo da minha vida ou que eu dê o meu poder. Vida, assim, exatamente. Então é aquela analogia que eu faço do pintor, né? Você pega ali um Michelangelo, ele está pintando uma tela, mas ele não vai ficar perguntando para qualquer pessoa o tempo inteiro: o que eu pinto? O que eu vou pintar agora? Que paisagem que eu vou fazer? A sabedoria interior. Ele sabe, ele é o mestre, né? Ele é o pintor. Então ele tem uma tela em branco, ele vai fazer a pintura que vai nascer do coração dele, ele vai fazer. E ele não precisa esse apego a algo que ele acha que tem mais poder ou sabedoria que ele para criar aquela arte. Então é o que a gente está fazendo agora. A gente está se movendo além daquela circunstância onde que existia alguém lá fora que tinha a sabedoria e o poder, né? E agora eu tenho a sabedoria. A gente está lembrando que a gente também tem. Exato. Né? Então... O que as pessoas podem fazer, né, quem está em casa assistindo, para se aproximar, para trazer mais essa energia angelical, essa energia divina, né, canalizar essas coisas boas? O que a gente tem que fazer para se aproximar disso, para trazer isso para a nossa vida? Assim? Todas as pessoas são capazes de canalizar, de se conectar com qualquer tipo de frequência, porque na verdade isso também é inato do ser humano. Assim como se você olhar a natureza ela é toda conectada. Quando acontece alguma coisa na natureza, todos os animais, eles se movem na mesma direção, eles estão conectados, eles estão se conversando. Sim. A gente sabe que até as árvores se comunicam, Sim. As árvores falam umas com as outras. É só a gente mesmo, no nosso estado de separação, que a gente criou essa barreira, onde a gente acha que a gente não faz parte, onde que a gente criou essa ilusão de que a gente não afeta nada ao nosso redor. E agora a gente está entrando nesse processo de entender que a gente afeta tanto a nossa vida como tudo que está em volta. A gente precisa estar retornando para o estado de conexão justamente para a gente perceber que a gente é conectado com tudo, né? E aí a gente passa a sentir o todo. E as ações corretas nascem disso. Então, tudo aquilo que eu quero fazer de bom para o mundo vai acontecer quando eu estiver conectado com o mundo. Porque eu sinto tudo ao meu redor. Então, como é que eu posso fazer o mal ou fazer alguma coisa errada se eu estou conectado, eu estou sentindo, eu estou conectado com o todo? Então, tudo que a pessoa tem que fazer para começar a acessar isso é entrar no seu estado de interiorização. Uma caminhada na natureza, você não precisa necessariamente sentar e meditar e ficar de olho fechado Sim. por horas. Mas é aquela assim, eu vou caminhar na natureza, eu vou sentir o ar, eu vou sentir as árvores, eu vou começar a sentir essa conexão. Pode começar a pedir validação do processo. Você pede sinais, assim? Sempre peço. Sempre peço uma borboleta, porque eu amo borboleta. Ou, assim, uma pena. Uma folha caindo. Uma folha caindo. E acontece, a coisa Sim. acontece mesmo. Então, assim, é você abrir o coração e ter essa intenção de que, agora eu quero me conectar, eu quero me reconectar. E aí, simplesmente seguindo esse estado de paz, de calma interior mesmo, sair do celular, TV, né? Pelo menos por um momento, para você estar ali com você, sentindo essa conexão que existe com tudo. Então, é muito simples, na verdade. As pessoas querem complicar muito uma coisa que é inata, mas é muito simples. Né? Todo mundo é capaz. Claro. Eu queria que tu falasse, antes da gente, né, de você fazer a linguagem da luz para todo mundo, né, que está em casa escutando ou está no trabalho, que você falasse um pouquinho sobre os pilares de luz. Porque sim. eu vi os vídeos, né, você explicando, né, os pilares da luz. Você fala que todo mundo é capaz de fazer, sim. né? E teve relatos de pessoas que fizeram também, que colocaram na sua loja, na sua casa, que melhorou a energia, melhorou vendas, melhorou, né? O que são os pilares de luz? Os pilares de luz tratam de uma engenharia multidimensional. Né? A gente começa a acessar o nosso campo multidimensional para fazer um trabalho na grade cristalina do planeta, para fazer um trabalho na energia do ambiente.
Então eu lancei esse desafio, criei um grupo no Facebook, também coloquei os vídeos no YouTube para ensinar as pessoas a criarem os seus pilares de luz. Então cada pessoa, seguindo passo a passo, pode fazer tranquilamente. E aí, uma vez que você cria esse pilar de luz, ele se transforma num vórtice de energia, que ele pode ser codificado tanto para limpar o ambiente, para manter a energia sempre limpa, ativa, curada, harmonizada, ou ele pode também servir como, por exemplo, para trazer uma energia específica, como mais amor, mais compaixão, perdão. Você coloca uma intenção. Você pode colocar uma intenção, você pode inclusive codificar o pilar com uma energia de cristais, ou trazer um arquétipo específico que ancore, né, a sua energia naquele Por exemplo, campo. se você tem uma ligação com o Arcanjo Miguel, que nem você falou, né? Você pode pedir para que ele traga essa energia? Sim, assim? ele vem e ele traz. Se precisar um lugar que precisa de proteção, um lugar que precisa até da de chama cortes, violeta. isso também, assim? Saint Germain, pode trazer a chama violeta, cores. Se alguém quiser assistir, né, pode ir procurar nos Sim. teus vídeos, né? Você explica passo a passo, né? São Sim. 3 vídeos, acho, São né? 3 vídeos por enquanto, mas eu ainda vou fazer mais alguns complementares, só para assim, a gente estar trocando ideias, né? Mas assim, as pessoas que... Esse foi um desafio que surgiu com uma terapeuta lá dos Estados Unidos, e ela criou um grupo lá e começou a trabalhar, né? Incentivando as pessoas a criarem os seus pilares e tudo mais, e eu estava junto e percebi assim, nossa, realmente dá resultado. Eu botei na minha casa, botei no meu lugar de trabalho, comecei a botar em alguns lugares específicos, assim, e comecei a ver os relatos das outras pessoas também, tendo relatos incríveis. Então, assim, desde pessoas assim que tinham problemas com o vizinho, que o vizinho acordava de manhã, já botava som alto, já saía de moto fazendo barulho, buzinando. Ela botou um pilar lá e disse que assim, uma semana seguida ela disse que não ouviu um pio, assim, ó, som baixinho, nem escutava ele sair de moto. Então é uma coisa assim que você vai coloca, harmonizando, que assim. vai naturalmente harmonizando, porque é luz e amor. Né? E lá eu explico como você antes faz uma limpeza no seu próprio campo, para então você direcionar e fazer o pilar, né? Porque isso é importante. A gente primeiro cuida da gente, aí depois a gente pode implantar A pessoa precisa fazer uma limpeza, né? Assim, energética. Assim. Exato. E aí você, assim, é infinito que você pode fazer. Você pode botar na sua casa, pode botar em hospitais, e na escola onde seu filho estuda, você pode colocar no seu lugar de trabalho. Você fala das escolas, né? Que é bem importante, né? É muito importante, até porque as crianças, elas precisam de um ambiente, assim, seguro, com energia elevada, para elas poderem se desenvolver. Então, parquinhos, lugares onde as crianças mais estão, assim, é legal colocar o pilar, que vai ajudar justamente a ter uma energia mais legal ali. Então, assim, você pode colocar, inclusive, em situações do seu passado que estavam mal resolvidas. De repente, você teve uma situação lá no seu passado de muito trauma, de muito sofrimento, você volta lá, é tudo intuitivo e mental. Bem na hora traumática, você vai assim. naquela situação e coloca um pilar lá. E deixa aquele pilar trabalhando naquela situação específica. Então, assim, é multidimensional. Né? Você pode, é uma engenharia multidimensional que você pode aprender, tá utilizando na sua vida. Você pode instalar, inclusive, em pessoas, né? Porque a gente está falando de luz Isso não e é amor. magia, né? Não tem nada a ver com nada de... É simplesmente, assim, uma intenção de luz e amor. Tanto que o pilar, ele é ancorado no centro da Terra, para dar aterramento e trazer essas frequências elevadas de Gaia. E você pode ancorar outra parte na fonte primordial, que é a fonte divina. Então é no luz, cosmos, assim. é luz e amor. Né? Eu sempre digo assim, a gente não coloca uma expectativa no pilar, a gente não coloca nossos filtros de julgamentos no pilar. A gente simplesmente se torna um canal para que a fonte venha ali e faça o seu trabalho. Não é o meu trabalho fazer nada naquele lugar, é a fonte. Então, como eu posso... E uma pessoa pode colocar nela mesma esse pilar? Sim, o primeiro passo é sempre em si, né? Eu sempre recomendo, assim, que já tenha o seu próprio pilar, até porque o pilar, ele nasce do coração e ele vai alinhando naturalmente os teus chakras. Então, você tendo o seu pilar, você já está trabalhando todo o seu ser, está trabalhando os chakras, está fazendo alinhamento energético. Então, eu sempre digo assim, ó, o curador do futuro é aquele que vai ensinar os outros a se curarem, né? Então, a ideia é ensinar as pessoas não criar dependência de ninguém, né? Isso, assim, né? Que elas encontrem os seus próprios caminhos, que elas se abram para a sua sabedoria. E nos próprios pilares as pessoas vão começar a sentir que elas vão ser direcionadas de uma forma às vezes diferente na criação do pilar, porque elas vão começar a acessar a sabedoria inata delas. Então, esse canal precisa ser aberto, né? Porque não é só que eu venho e eu digo, é assim, e é assim para o resto da vida. Não, é você também acessando a sua sabedoria, porque você tem uma sabedoria ali que você pode incorporar nesse processo. E quem quiser seguir, né, então, os teus canais, né, no YouTube é Despertando Deuses também?
O canal do Despertando Deuses eu não estou postando vídeo, é o do Charumati, da Charumati Prem, né? Charumati Prem, no Facebook, né? Isso, no Facebook, mas você pode acessar lá o site, né? www.despertandodeuses.com. E lá daí tem o Instagram, tem o Facebook, tem também, né, a página do YouTube, tem os links lá para você acessar. E aí qualquer coisa é só tá entrando em contato, né? Mas no site lá tem tudo. A gente pode colocar também nos comentários da live, né? Hoje tem um sonzinho de fundo aqui das crianças. Sim, hoje nós temos crianças aqui participando e isso é muito bom, porque elas trazem toda uma energia de jovialidade, de vitalidade, e aí o campo delas também ajuda nos processos de cura. Elas não sabem, mas elas ajudam bastante, assim, a ancorar. Então, assim, ó, eu queria te agradecer, né? Eu queria pedir desculpas, né, por lá na rádio, mas é que assim, ó, agora vou dar um depoimento assim, a gente na presença dela, a gente fica um pouco alterado, eu acho que é uma energia já diferente que tá aqui. Tu também botou um sonzinho de fundo, assim, que também de limpeza, não é? Sim, sim. Tem uma frequência aqui, né? Tem. Sempre tem. Então, assim, ó, essa frequência, né, você vai fazer uma linguagem da luz para quem está assistindo, né? Eu acho que isso é tudo muito intuitivo, né? O que a pessoa que vai receber, que vai escutar, né? O que você recomenda, né? Que ela escute realmente com o coração? Sim, a ideia é que você coloque fones de ouvido, não sei. Pode botar fone. Eu recomendo sempre o fone para ficar bem, né? Para a pessoa realmente ouvir bem. Mas, assim, não há nenhuma necessidade de um preparo muito especial, nem específico. Basta você ouvir com o seu coração, né? Porque são sons, tons, frequências, linguagens que são diferentes, mas que elas estão conversando diretamente com a sua alma. Então, a ideia é acessar aquele seu aspecto mais elevado, o aspecto que está por trás dessa identidade, né, desse papel que você tem hoje, de toda essa construção. A gente vai lá buscar essa conexão com a tua essência, antes de tudo que você já é hoje, né? A gente faz esse caminho de retorno, assim, é como se a linguagem da luz fosse te puxando de volta para aquele estado antes de você ter vindo aqui se manifestado na matéria. Então, assim, não tem, né? Eu só peço, assim, para a pessoa estar num estado de, né, se possível, pode ficar com o olho aberto ou com o olho fechado também, não tem problema, como sentir. E só respirar e sentir no coração. Então, a gente vai, né, dar esse presente assim para quem estiver assistindo e bom proveito. Muito bem, então assim, o meu processo é me conectar com todo o campo energético de todas as pessoas que estão assistindo agora e no futuro. Então eu já começo um movimento de mãos, mexendo no campo vibracional, e esse movimento eu percebo, pelo menos para mim, que ele começa a fazer limpezas. É como se eu estivesse desemaranhando fios no campo do coletivo, dissolvendo densidades, né, limpando. Então só respira e vai sentindo, vai percebendo no seu corpo e ao seu redor se você sente alguma alteração, mas sem julgamento e sem também nenhuma expectativa, porque não é, de repente a pessoa não sente nada, mas não é assim o propósito, né? Confia no seu eu maior. Eu me conecto também ao eu maior de todas as pessoas que estão assistindo, para que elas recebam as frequências, os sons e a linguagem adequadas que elas queiram, né, nesse momento, que seja necessário. Então a primeira frequência que vem para essa limpeza é Gaia mesmo, a energia da Terra. E a energia da Terra vai vir nesse momento para ajudar no aterramento de todos vocês, para vocês se sentirem mais conectados e aterrados, né, a energia da Terra. E ela vem para ativar também nas células e no DNA de vocês energias bem específicas, porque o nosso corpo físico é feito de terra, ele é feito da mesma matéria de Gaia. Então, quando a gente se conecta a essa frequência mais elevada da Terra, ela vai auxiliando a desbloquear algumas memórias ancestrais do nosso corpo físico e também facilitando algumas limpezas. Então, só respira, se conecta com a Terra do seu próprio jeito e recebe essas frequências pelo seu coração. Ayutura akana as atura ana elesi kitu urana ashtekte esa mar arturu okono os erete
E ana ara akostoro os umana ara shanara tasha koturo oro koro umarata veri ikuro oro tu asha ara ate ma arete esha auro o ana kane ekur avana asa akturo omoro osha seniararo ora lere nara konu ushoare vana no koturo ko emanana ash akutur ashtik ese esh una Akura. Trazendo também os dragões da terra, os dragões de Gaia, eles chegam com seu fogo sagrado nesse momento, limpando a energia do coletivo, de todos vocês, limpando o campo vibracional de energias densas, pesadas, coisas do passado, memórias, emoções, bloqueios, qualquer coisa que não sirva mais para você. Respire profundamente, a cada expiração você solta o que não serve mais, deixa esse fogo tomar conta do seu campo vibracional e limpar aquilo que não serve mais para você. Sisheni shuku shetana aka virutu ufun osh ikishi utur asheneke eshikuku kana ashikitu urushu. Bastante energia em cima dos ombros. Relaxa os ombros, pesos das responsabilidades. Coração também, algumas pessoas sentindo o coração um pouco pesado, então vamos dar uma limpada nesse cardíaco. Se chuku uso no shushi ichina ako utu urushi iniki potuturu uso no totuturu kutanada medititi kuturu no yamaya nana kutira tashata tayetu turu no okuturu ushana asakatuturu ur ishema a krit ishema a krit ishikut ur a kur ur kutur a Sish ma'a kutu'ur ashki pana a kutu'u. Respire profundamente, recebendo as fadas que estavam aqui já desde o começo. As fadas trabalham muito com a nossa criança interior, elas resgatam essa criança, ajudam a curar essas feridas do passado, de traumas do passado, emoções reprimidas. Elas retornam para a gente aquele estado de criatividade, de inocência, de pureza, que é um estado original da nossa alma, né? Uhum. E elas fazem isso com muita leveza, assim, para a gente entrar no fluxo da vida, né? Soltar o controle, soltar aquelas armaduras pesadas. Então só respira e recebe essa energia das fadas. Ianala surru ayananea kayatarkurno si sanasaki turrutushtitiana nakarratrustiti ayananaraka orduro toto sikiananara shatayetuturkotornoishtara. E trazendo também energias de Iemanjá chegando. Nossa. Talvez porque a gente está tendo bastante chuva, né? A água representa as nossas emoções, então a gente está lavando aí aspectos emocionais nossos. E Iemanjá está chegando para a gente, no nosso coletivo, para limpar o nosso corpo emocional. Ela trabalha também no nosso chakra umbilical, né? Liberando ali aspectos da nossa criatividade, fazendo uma cura bem profunda aí nas nossas emoções, nas nossas relações. Então só respira, relaxa e recebe essa frequência de Iemanjá, curando todas as águas do seu corpo.
Respirando profundamente, trazendo essa atenção de volta para o seu corpo, sentindo essa energia. E só sente com o seu coração. Gratidão. Gratidão, você. Nossa, como a gente sente coisas, assim, não dá nem para explicar, assim, né? Muito forte, é muito gostoso. É muito bom. Essa da Iemanjá não tinha escutado então, ainda, né? Eu não imaginava que ela ia aparecer, mas olha só. Às vezes, né, aparece por surpresa, assim, você não sabe, né? Não sei o que vem, né? Eu deixo o campo aberto para ver o que está trabalhando, então era o que o coletivo estava precisando, né? Então, quem assistir agora, depois, no futuro, vai estar conectando com a energia e vai receber essas curas também. E essa chuva, né, tu falou assim, é uma limpeza também? Sim, também. A gente teve, no mês de agosto, a gente teve bastante energia do fogo, fazendo toda uma transmutação, uma limpeza nesse sentido, e agora a gente vai ter esse mês, vai ser bastante água e terra, assim, são os elementos mais fortes, né, desse mês. Então vai ter bastante chuva, mas vai ter também bastante, vai estar irrigando a terra, é isso que eu percebo, assim, vai ter muita coisa nova surgindo, muitas ideias novas, pessoas. É bom para as pessoas se abrirem, né? Como diz a cartinha que a gente trouxe no começo, se as pessoas começarem a se abrir para a sua sabedoria interior, para os seus dons inatos, vai começar a transbordar e nascer muita coisa boa, né? Vai começar realmente, as pessoas vão começar a perceber que dá para fazer as coisas às vezes de uma forma muito diferente do que elas estavam achando que tinha que ser. Então são novos caminhos, né? Como a água ela vai, né, criando novos caminhos. Sim. E o teu processo criativo, assim, no dia a dia, assim, tu acha que abriu, assim, depois que tu canalizou isso? E, assim, tudo que eu passo, qualquer processo que eu tenho, de emoção, de qualquer coisa na minha vida, eu já começo, a linguagem da luz é como se ela me trouxesse de volta. Então, se naquele momento a gente começa, assim, né, dar aquelas balançadas, a linguagem da luz, ela parece que ela vai acoplando você de volta no teu centro, assim, imediatamente. Então, é um processo muito gostoso. Olha só. Muito legal. Que especial, né? Gente, eu quero agradecer a companhia de todos vocês. Eu quero agradecer você ter recebido a gente aqui nessa casa linda, né? Compartilhando isso aqui tudo. Nesse espaço lindo. É um lugar muito bonito aqui em Jaraguá. E eu queria agradecer aos patrocinadores também, ao Espaço Anitia. Queria agradecer a Santa Inocência. Queria agradecer também ao Instituto Namaskar e ao espaço da Denise de Paula em Timbó. Então, os telefones sempre estão passando na tela, né? Então, você que precisa entrar em contato, marcar uma terapia, entre em contato com esses espaços, né? São espaços de cura muito bem recomendados e são muito sérios, né? E muito bons naquilo que eles fazem. Então é isso, eu queria agradecer muito você, foi muito especial, Charumati. Ai, que mão gelada. De fada. Obrigada, gratidão. Tá? Mesmo por ter recebido e quero te pedir desculpas, né, daquela vez lá da rádio. No fim deu tudo certo, né, gente? Deu tudo certo, que bom, a gente veio até aqui passear, então. Isso mesmo, vieram dar uma volta aqui em Jaraguá do Sul, né? Muito legal. Eu muito agradeço a todos os ouvintes também, né? Todos vocês aí. E a gente vai colocar o endereço também, né, nos comentários da live, então, do site da Charumati. Quem quiser saber um pouquinho mais, quiser ver vídeos, tem vários assim que são oferecidos, né, de graça e que são super fortes, são super bem importantes, bem poderosos. Fortes, bem legal. Então, um beijo pessoal, até mais. Charumati, muito obrigada. Tá? Gratidão. Gratidão também. Tchau, tchau. Tchau.